Hoje a gente vai falar sobre as regras de transição de uma aposentadoria do servidor público, principalmente regras de transição para aqueles que entraram antes da reforma da Previdência e também tem detalhes para aqueles que entraram antes de 2003. Pessoal, eu sou Jorge Fernandes, advogado, especialista em servidores públicos e militares. E revisando alguns vídeos do canal, eu vi que a informação talvez tenha ficado um pouco confusa referente a emendas constitucionais antigas. As antigas reformas da Previdência, como a emenda 41, e a emenda 47, que trouxeram regras benéficas para os servidores públicos que queriam aposentar com integralidade e paridade. Vamos dizer assim, uma aposentadoria mais adiantada. Só que a gente tem que deixar claro que aquelas regras, elas só fazem sentido e só se aplicam para aqueles servidores que preencheram os requisitos das emendas até a vigência da reforma da Previdência, que é março de 2020. Ou seja, para aqueles servidores que não cumpriram as regras de transição antigas dessas outras emendas, até março de 2020, a gente tem novas regras de transição. Olha só, se você não cumpre uma regra até uma data da reforma, novas transições são inseridas e, lógico, sempre pior. Nunca vai ser melhor porque eles não querem entregar sua aposentadoria e da forma que o Estado puder piorar esse cálculo ou os requisitos da aposentadoria, eles vão fazer. Então, vamos entender o seguinte, a emenda 41 é aquela que fala sobre paridade e integralidade, e a gente sabe que ela foi o último prazo de paridade e integralidade, ou seja, só aqueles servidores que ingressaram até 31 de dezembro de 2003 têm direito ao Instituto da Paridade e Integralidade. Então, a gente tem que entender que essa regra de transição, mesmo ela aplicando critérios mais benéficos, ela não vai dar integralidade e paridade para todo mundo, ela só vai conceder integralidade e paridade para aqueles que ingressaram até 31 de dezembro de 2003. Então, falando da primeira regra de transição, a gente tem uma regra mais simples que seria a regra do pedágio. A regra do pedágio, ela basicamente aumenta a idade mínima para a aposentadoria tanto do homem quanto da mulher. Para a mulher vai para 57 anos e para o homem vai para 62 anos. Mas ela também coloca o requisito relacionado à contribuição. Então ela pega um tempo de contribuição que esse servidor tem que cumprir e caso ele não tenha cumprido esse tempo de contribuição até a vigência da emenda, ou seja, até a vigência da nova reforma da Previdência em 2020, ele vai ter que pagar o dobro desse tempo de contribuição que faltava. Então, por exemplo, se faltava 2 anos do tempo de contribuição para que o servidor fizesse jus à aposentadoria, ele vai ter que pagar 4 anos de tempo de contribuição ao invés dos 2 originais, para que ele possa ter direito a essa aposentadoria. Lembrando, como que vai ser o cálculo dessa aposentadoria? Depende se ele entrou antes de 2003 ou depois de 2003. Essa é a regra do pedágio, de uma forma simplificada. Além da regra do pedágio, a gente também tem uma outra regra de transição, que é a regra dos pontos. A regra dos pontos, ela foi progressiva. Então ela começou dando uma idade um pouco mais branda que a do pedágio. Ela começou com a idade de 56 anos para a mulher e 61 anos para homem. Só que ela pedia esse requisito dos pontos. E o que seriam esses pontos? Você pegava a sua idade, somava com o tempo de contribuição e esse somatório teria que atingir um total de pontos até determinada data. Porém, conforme os anos iam passando, esse ponto também ia aumentando como critério e a partir de 2022 o critério de idade mudou, ou seja, não é mais 56 nem 61. Agora, o mínimo de idade é 57 e 62, igual a do pedágio. Agora, a somatória de pontos ela vai aumentando 1 ano a cada 1º de janeiro desde 2020. Hoje, nós já tivemos 4 pontos aumentados, 2020, 21, 22, 23 e 24. Na verdade, a gente teve 5 pontos aumentados. Então, por exemplo, a mulher que tinha que ter antes o total de 86 pontos, hoje ela precisa de 91 pontos, enquanto o homem precisa de 101 pontos somando idade e tempo de contribuição. Vamos exemplificar para tentar facilitar a situação? Se o servidor público homem tem 62 anos, ele vai precisar, para aposentar pela regra dos pontos, de 39 pontos. Ou seja, ele vai precisar de 39 anos de tempo de contribuição. É aí que ele vai alcançar os 101 que a regra de transição exige. Alcançando essa regra de transição, ele consegue aposentar de novo. Qual o cálculo, Jorge, que vai aplicar para ele? Depende se ele entrou antes de 2003 ou depois de 2003. Antes, ele vai pegar a paridade e integralidade. Agora, por que
o tempo está passando e cada vez mais a gente vai falar sobre regras de transição e menos sobre as emendas constitucionais antigas. Porque até pouco tempo tinham vários servidores que cumpriram os requisitos das emendas antigas na época da própria reforma. E eles não sabiam disso. Inclusive vários deixaram para trás tempo de aposentadoria, ou seja, poderiam estar aposentados mais cedo. Ou eles poderiam ter recebido abono de permanência por estarem na atividade. Com o tempo passando, cada vez menos a gente vai falar sobre essas regras antigas da emenda 41, emenda 47, pois, de fato, elas vão ser extintas, não tem mais sentido. Elas foram revogadas, ou seja, só aqueles servidores que cumpriram até aquela data podem se aposentar por aquelas regras. E hoje em dia a gente vai estar falando da transição e daqui a um tempo não vai fazer mais sentido também falar nem da transição. Então, conforme o ano vai passando, a gente tem a regra dos pontos piorando e a regra do pedágio ela parece ser um pouco mais benéfica, um pouco mais fácil de acessar para aquele servidor que tem bastante tempo de contribuição. Mesmo assim, a gente teve os critérios de idade aumentado. E é interessante perceber que nesse cenário a aposentadoria especial ela é muito valiosa. A gente tem um vídeo sobre aposentadoria especial para cargos de insalubridade e periculosidade, ou seja, cargos que recebem periculosidade e insalubridade na atividade, e a gente também tem vídeo sobre a aposentadoria especial dos agentes de segurança, agentes penitenciários, policiais civis, agentes socioeducativos. Essa aposentadoria, ela está muito valiosa para os agentes de segurança. Por quê? Porque para a mulher houve uma redução de requisito de 2 anos de idade, mas o requisito do pedágio de pontos reduziu muito o tempo de contribuição. Para você ter uma ideia, na especial da mulher, você só precisa ter 25 anos de tempo de contribuição, enquanto para o homem houve uma redução de 7 anos de idade. Se o homem não buscar uma aposentadoria especial, por exemplo, ele vai ter que demorar 7 anos a mais de tempo de serviço para poder aposentar. A gente sabe que tem carreiras que é preto no branco. Poxa, fulano é agente de segurança, ele vai ter direito à aposentadoria especial, mas a gente tem algumas outras carreiras que tem um tanto de complexidades jurídicas envolvidas, ou seja, divergências de aplicação, de interpretação. A gente também tem outras questões envolvendo data de ingresso, envolvendo conversões de regime. A gente já fez um vídeo também sobre isso, mencionando aqui no Mato Grosso do Sul um problema que envolve alguns agentes de segurança que não vão ter paridade e integralidade por conta de um erro do Estado. Então você tem que se atentar a esses detalhes. E esses detalhes, eles vão ser conhecidos justamente por um advogado especialista em servidores públicos militares, que vai apreciar sua aposentadoria não só com o preto no branco, mas sabendo dos desafios que tem a sua carreira e dos benefícios que ela tem também. Então, servidor público, 2024 talvez seja um dos últimos anos em que você esteja preenchendo uma regra de transição para já conseguir sua aposentadoria. E quem vai te dar essa resposta é justamente ou o Instituto de Previdência, se ele te entregar uma análise voluntária, o que é um pouco difícil, ou a consulta a um advogado especialista, em que ele vai analisar o seu estatuto, vai observar as regras do seu regime próprio e ver se enquadra. Inclusive, mencionando ainda sobre a aposentadoria especial, a gente tem algumas regras de transição para agentes de segurança no estado do Mato Grosso do Sul, em que os servidores conseguem aposentar com 52 anos de idade, se mulher, e 53 anos de idade, se homem. Ou seja, mesmo que ele não queira aposentar, porque acha que está muito cedo, ele já está recebendo um abono de permanência. Ele deixa de pagar a contribuição previdenciária. E é nesse sentido que pode ser tão benéfico estudar, analisar sua aposentadoria hoje, em 2024. Lembrando, em 2025, as regras não serão as mesmas. Elas vão piorando com o tempo. Os pontos vão aumentando, ou seja, a gente vai ter o acréscimo de 1 ponto de critério. Eu preciso de ou mais 1 ano de idade ou mais 1 ano de tempo de contribuição e assim avança a questão da regra de transição. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado de valorizar a regra de transição enquanto a gente ainda consegue usufruir dela. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era esse. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para apoiar, ajudar o trabalho do canal. Se você quer conteúdo sobre servidor público, atualização sobre aposentadoria, novidades, inscreva-se no canal. A gente está todo o tempo aqui, toda semana, na verdade, publicando vídeos sobre servidor público e também acompanhe o nosso trabalho nas outras redes sociais. Um abraço.